Olá, tudo bem? Nós estamos começando mais um Baú de Votu, um programa que resgata a história de Votuporanga. Muito obrigado pela sua audiência, toda semana conosco aqui na TV Unifed. E hoje eu trouxe para conversar com a gente o ex-vereador Arquimedes Neves, o Ney da CESP. Ney, muito obrigado por ter vindo. Te aceito o nosso convite. Isso. Zé, primeiramente eu quero cumprimentar o povo, né, o pessoal dos telespectadores aí. E eu sou votuporanguense de coração e de sangue também. Eu não nasci aqui, mas eu já faz 75 anos que eu moro aqui em Votuporanga. Você vem de onde, Ney? De Olímpia. Eu vim de Olímpia. E depois eu, fiquei aqui esse tempo todo, trabalhei na CESP com muito orgulho, com muita satisfação, mas antes eu queria te agradecer também pelo convite. Eu me sinto bastante orgulhoso de estar aqui presente conversando com você. É isso, prazer é todo nosso. Olha, então você veio de Olímpia, garoto. 5 anos. 5 anos. 5 anos. Meu avô, que é o pai do meu pai, que já faleceu, meu pai já faleceu também. Meu avô, ele tinha uma propriedade rural lá em Olímpia, mas ele está cansado. E ele veio para Votuporanga, ofereceram para ele vir para cá, tal, o avô. Aí ele trouxe nós, porque meu pai era dependente do meu avô, sabe? Sim. Dependente de tudo. Depois ficou dependendo da minha mãe, porque meu pai era doente na época, mas aí morreu doente, coitado. Que Deus o tenha, né? Mas aí vocês vieram para Votuporanga, para direto. trabalhar? Não, meu avô tinha, ele falei para você que ele tinha uma propriedade rural lá, ele vendeu e mudou para cá. Mas mudou já com alguma coisinha feita. Ele era dono de hotel. Qual hotel? Aqui em Votuporanga teve uma pensão, se chamava Pensão São José. Era lá na frente, na rua Pernambuco, ali entre a Mato Grosso e a Santa Catarina. Ali hoje é onde que tem uma loja grande de consertar televisão, vender televisão, ali na Pernambuco mesmo, né? Aí ele se adaptou ali, uma pensão São José e tal, e ele fez um contrato, meu avô, com o Estado, sabe? Ele fornecia alimentação para os presos, sabe? Sim. Tinha um contrato de dar marmita lá, levar marmita. E era encostado ali, porque a cadeia, no tempo antigo nosso, ela era lá onde hoje é o INSS. Você entendeu? Mas uma época eu fui ali em frente ao Votuporanga Clube. Não, aquilo é delegacia de polícia. Delegacia. Aquela é depois que ela veio, sabe? Mas só tinha um destacamento público aqui e uma delegacia pequena aí com um delegado. E o sargento Guatimozinho, que veio para cá, da Polícia Militar, ele montou os escoteiros, não sei se ele falar. Eu fui o primeiro escoteiro da época do Guatimozinho, do sargento, né? Então era ali. E eles tinham, onde hoje é realmente o INSS, ali era a cadeia pública e o destacamento policial junto. Que era o sargento e mais uma meia dúzia de soldados lá e tal. E o meu avô tinha pensão lá, então eu mesmo levava marmita na cadeia. Para os presos? Para os presos, né? Do almoço e da janta. Mas tinha muito preso, né? Tinha uns 20. É? Uns 15, 20. Mas era uma delícia lá, se eu te contar. Preso assim, aqueles presos que não era bandido, sabe? Preso e tal. Tinha cara que tinha cometido crimes graves, tal, mas por decorrência da vida, né? Sei lá, não que justifique, não justifica. Sim, né? Claro. Mas lá eles tinham, Zé, porque era grande lá. Tinha as celas bem feitinha, coberta e tal. Do lado de cá tinha um cômodo grande, que era do sargento, dos soldados e tal. E a cadeia pública era assim, eu entrava lá por causa que eu levava marmita, né? E grande. Então os presos chegaram na hora da recreação, os presos jogavam futebol, jogava mais malha. E eu fiquei bom em malha, cara. E eu jogava com eles. Ô Neizinho, os presos comigo, sabe? Mas, gente, e depois quando saíram alguns, eu tornei-me amigo deles aí na cidade, porque a gente era amizade legal, mas sem, como é que fica aquele constrangimento, não tinha não, cara, ficava... Pô, uma vez, eu posso contar? Claro. Uma vez, aqui em Votuporanga, quando inauguraram o Cine Votuporanga ali,
pô, a maior festa da cidade, né? Cinema, pô, tal. E ali tinha, lá da Pernambuco, como é que é de lá? São Paulo, né? Isso. Depois não tem aquela avenidinha agora ali, que tem a praça da Concha Acústica ali, né, da Fonte Luminosa. Então, vindo para cá, e até na Amazonas, fizeram aquele, que hoje é a avenida do Padre Gilmar. Gilmar? Sim. É Gilmar. Não, e ali tem também um monumento ali do Frei Arnaldo. Então, tem. Mas aquela avenida chama Padre... Ele era o padre ali da paróquia, mas faleceu aí, deram o nome dele. Então lá era assim, você chegava no cinema, era o seu Walter Nascimento. Walter Nascimento. Hoje eu estava conversando sobre o Walter Nascimento, e você vê por aí, Pontes, tudo, as coisas que a molecada não liga, vai, inaugura um barzinho, daí a pouco está todas as cadeiras quebradas. Assim, não existe mais aquele, sabe? Mas o seu Walter era rígido, hein? Não, por isso que eu estou contando essa história. Porque o seu Walter pegava um nego para a orelha ou pegava o colarinho. Ele era judoca também, o seu Walter. E o cinema sempre limpinho, as carteiras limpinhas. E ele andava sempre de terno. Não, ele estava ali, ele gostava tanto de mim, rapaz, eu gostava dele, seu Walter. E era isso, o cinema era cheiroso. E voltando ali tinha na frente do cinema, antes de começar, principalmente nas quintas-feiras, nos sábados e nos domingos. Mas no sábado, que era mais quente, chamava footing. O footing. Footing. Então, vinham as meninas, passeavam assim, nós fazíamos... um corredor. Os meninos de lá, meninos de cá, e tal. E vinha vindo uma mocinha que passou para lá, passou para cá e ficou me observando, né? Aí começamos a flertar ali, só nos olhos. Você nem chegar. Não, pegar na mão era... Deus me livre. Aí você recebia taça aí na praça. Aí um dos meninos lá, 2 ou 3 tontos aí, nem me lembro de quem que era na época, mas 3 moleque, né? Chegaram no menino, o cara chegou em mim e falou: você não começa com a menina aí, não, porque nós vamos te dar um cacete, não sei. Eu falei, pô, mas como? Não fiz nada. Não fiz nada, mas se afasta. Aí, do meu lado, estava um desses ex-presidiários que já tinha saído da cadeia. Zé, o cara tinha um braço desse tamanho em cima, assim, e ele gostava de andar com a camisa só apertada com o botão de baixo só. E ele enrolava assim, a coisa ficava forte pra caralho, rapaz. Ele era um leão. Eu passei para lá para cá, ele viu uma confusãozinha, ele falou assim: Neizinho, entendeu? O que está acontecendo aí, filho? Eu falei: não me lembro nem o nome dele, mas não sei o quê. Ele falou: não, pode ficar tranquilo. Aí chamou os 3 moleques ali perto de mim e falou assim: o que vocês estão mexendo com ele? Porra, as meninas estão aqui, elas vão namorar, estar conversando com quem elas quiserem, pô, não tem. Não tem. Você não tem propriedade aí, falou para os caras. Falou: eu vou falar uma coisa para vocês, hein? Eu estou aqui todo sábado, quinta e domingo. Eu gosto de ver passear, tal. Vou no cinema depois. Ele falou: se eu ver vocês aqui, vocês vão embora agora. Se eu ver vocês aqui, vocês vão apanhar. Vocês vão arrepender da vida de vocês. Eu já fui preso mesmo. Ô, Ney, mas é umas coisas assim, caramba. Ô, Ney, você está falando lá da praça, eu lembrei do negócio agora. Não sei se você se lembra. Tinha essas coisas de Votuporanga. Você lembra de um rapaz que ficou, acho que 7 dias andando de bicicleta em volta da Lembro, ele chama disso? Zuluaga, ele chamava. Como que era isso? Eu lembro, era garoto. O cara ele era andarilho do mundo, você entendeu? Mas ele era um fenômeno para nós, né? O cara tinha uma resistência. Ele não dormia? Não, dormia nada. Até ele tinha bebendo água no caminho. A turma ajudava ele, sabe? Ajudava. Dava. De vez em quando parava a bicicleta, segurava e ele ficava pedalando, mas sem andar. Para trás. Para trás, para frente, eu não me lembro. Mas ele chamava Zuluaga. Marca aí, Zuluaga. Ele é um andarilho do mundo. E aí ele fez isso para ganhar um prêmio. Não, depois de Votuporanga, por isso que eu adoro Votuporanga, eu amo de coração. O cara falou mal de Votuporanga, mas você está perdido comigo. Eu arrumo um jeito de prejudicá-lo. Desculpa, né? É brincadeira. Mas Votuporanga é assim.
Votuporanga sempre foi conhecida pelo slogan de Cidade das Brisas Suaves, que, por sinal, acabou. Você sabe por que acabou, Zé? Não. Votuporanga é o seguinte, era Cidade das Brisas Suaves. Mas brisas suaves, na concepção assim, da natureza, brisas suaves é quando tem aquele ventinho gostoso, Sim. calmo, não faz calor excessivo. E era assim. Por isso que ela pegou o slogan de brisas suaves. Em 1900, e lá do começo das 60, 70, a CESP começou a fazer Ilha Solteira. Ilha elétrica. Zé, fizeram lá para fazer a Ilha Solteira. O rio estava aqui, eles puseram para lá. A montanha estava ali, puseram para cá. Quer dizer, com a natureza. tiraram a natureza da natureza. Não estragaram, assim, entendeu? Mas mudaram tudo. Usou tudo ali. A Ilha Solteira só é hoje ainda uma cidade por causa da CESP. Era da CESP inteirinha a Ilha Solteira. A Ilha Solteira era nossa. E era um marco da empresa, porque ali era a sede da construção, porque a CESP tinha 3 tipos de trabalho. Tinha a administração, que era uma dos escritórios, que dava, como é que chama aí, atendia o público com as caminhonetes, aquelas coiseiras todas aí. Depois tinha distribuição, que era nosso, que era esse que fazia, chama distribuição. Depois tinha operação, que era o sistema, e tinha construção, que era antes da operação. Então, por exemplo, o pessoal da operação, eles cuidavam da alta tensão. Então, se você for na Ilha Solteira, você viu lá os cavalos de transformador, de coisa montada. A CESP que montou. Então, isso que estou falando não é bobagem, é científico. Você mudou toda a estrutura da natureza. Por isso que ficou esse calor danado. Então não tinha mais brisa, não vinha mais. Mas você sabe que nessa época algumas pessoas já comentavam isso. Mas a gente não, naquela época a gente não falava muito em meio ambiente, né, Ney? Não tinha, né? Não tinha porque era tudo saudável tudo mesmo, saudável. Né? Você tinha, eu fico falando, você sabe que eu escrevo uns artigos de texto aí no jornal, né? Então eu fico lembrando de muita coisa, sabe, assim, desse tipo de coisa que você falou. Porra, quando ele foi moleque lá na Vila Marim, Rua Oiapoque, molecada, de noite, brincava até 8h30, 9h. Tinha uns quintal lá que os caras tinham bastante lote, nós fazia campinho de futebol. De noite a minha mãe arrancando o espinho do meu pé, né, pô? Porque aqueles carrapichos ruins que dá. Mas a molecada não ligava. Mas era tudo assim. Deixa eu te falar o que era, Zé, que eu sinto hoje. Era tudo inocente. Tudo inocente. Não tinha maldade, tinha um ou outro caso, assim. Sim, isso sempre lógico que o mundo, você sabe como é que é, né? Mas, assim, no contexto geral, a molecada era... Rapaz, no tempo que eu lembro de 50 até 54, que eu frequentei o grupo escolar aqui, o grupo era lá onde é Tauate. E aquele grupo que foi lá perto da Santa Casa, como é que ele chama? Pieroni. Pieroni era o segundo grupo escolar. O primeiro é o Zenir, que era onde é a prefeitura. Isso. Lá, o Zenir. Eu estudei lá uns 6 meses também. Mas aqui, na Vila Marinha, era um grupo ali, você entendeu? Professora, naquele tempo, não tinha denominação. Seu pai, sua mãe, você, a família toda, tinha um respeito com a professora. Era muito grande. Nossa, a mãe e o pai, se a professora chegasse, teu filho não está prestando atenção, tá, não sei o quê. Ô Ney, eu estudei no Pieroni e chegou no primeiro, segundo ano, sei lá, o seu João, que foi o diretor, ele chegou, foi na classe, pai do professor de educação física do Zito. Seria gente boa, moreno, aquele moreno. Aí a gente foi jogar bola, porque ali em frente o Pieroni, ali do lado, tinha um terreno ali, então nós fomos jogar bola. E eu sei que o seu João chamou a gente, porque nós chegamos tudo suado. Parecia jogando bola, né? Exatamente. Aí ele falou assim, vocês vão ficar no Livro Negro. Vocês sabem o que é isso? Mais uma reclamação,
vocês não vão mais poder estudar em escola Do Estado. do Estado, vai ser particular. Aquilo lá me deu medo, porque ia para a escola particular só quem não conseguia acompanhar, porque a escola era estadual, essa era a boa escola, né? Era quem era meio bagunceiro e tal. Eu fiquei com medo. Eu falava, Deus, pelo amor de Deus, se eu for embora, o que o meu pai vai fazer comigo, minha mãe? Quer dizer, a gente tinha esse medo, né? Não, mas era medo mesmo de medo. Medo assim de saber que estava perdido. Estava perdido. Você falou certinho, era isso e mesmo. A escola... E aqui nós tivemos grandes professores. Um deles que foi imortal, está aí, Cícero Barbosa Lima Júnior. Aquele cara, ele tinha presença, chegava em qualquer lugar que ele pensava que ele era o juiz de direito, qualquer coisa. E ele era uma educação, sabia tudo e mais um pouco. Tudo. Mas assim, disciplinador. Todo mundo queria que fosse professor. E a esposa dele é Dona Chamena. Dona Chamena é pior do que ele, assim, pior no sentido de mais severa. Dona Chamena chegava, ela falava... Tinha que levantar. Não, e todo mundo ficava quieto. E ninguém falava nada. Mas era um espetáculo, Zé. Coisa de a gente tinha... Coisa de louco. Assim. Nós tivemos a preparação para o ginásio, chamava admissão. Eu não sei se tem mais admissão. Não tem mais. Acho que já entra direto, né? Então era admissão. Se você não passasse, você não entrava no ginásio. Eu fiz com a Dona Hermesinda. Dona Hermesinda, lá na Vila Marim. Lá na Vila Marim. Mulher do Jatubá. Mulher do seu Antônio Jatubá. Então, a Dona Hermesinda, eu fui estudar com ela. A Dona Hermesinda, ela... Pá, os caras... Porque ela ia na tua casa. Rapidinho. A Dona Hermesinda, nós estudava no grupo aqui. Foi a Dona Hermesinda que estudava no grupo aqui. Eu sei que ela deu aula lá também, então, ali na São Bento. E tinha, ela, naquele tempo, era um moleque tudo disciplinado, né? Era todos malandros, mas disciplinados. Não tinha um que prestava, né? Mas assim, não tinha aquelas coisas cabeludas, né? Era negócio de... Aí você tinha um corredor ali, Zé, numa das classes nossas do quarto ano, era lá no fundo, você tinha que passar num corredor, chegar lá perto daquela casa do Muniz, Renato Muniz, que é encostado na igreja São Bento ali. Sei. Existe ela lá ainda, a casa. Aí você saía à direita, você saía no pátio da escola. Todo mundo, meio-dia, no pátio, a turma da manhã. No pátio da escola, as professoras perfilavam todo mundo, cantavam um hino lá, não sei se era do Botuporanga, o que era o hino. E ela, filho, essa manhã, vamos com Deus, não sei o quê. Nessa vinda para entrar ali no corredor, um amigo nosso, chamado Zé Roberto de Oliveira, que Deus o tenha, já morreu, ele escapou. Não foi para a fila, foi para casa direto. Ele morava aí... Você lembra onde morava o doutor Gerosa ali? Gerosa, aquele médico? Sim, doutor Gerosa, eu lembro dele. Então, ali naquela rua ali, não sei se é Tietê. Eu não lembro onde ele morava. É ali quer ver? Não tem hospital Doutor Jamilo? Do doutor Jamilo? Então, o hospital fica na esquina, assim, você vem para cá para ir para a rua Pernambuco. No meio do quarteirão ali. Ali perto do jardim mesmo. Um dos primeiros médicos aí, do doutor Gerosa, do doutor Orlando e tal. E nós fomos lá, a professora pegou, todo mundo de olho e falou, fica vendo aí que essa mulher vai fazer alguma coisa. Ela pegou a sombrinhazinha dela e foi lá na casa do Zé Roberto. Buscá-lo? Não, já tinha acabado a aula. Tinha acabado a aula. E nós atrás, para saber. Era na frente e aquela metade da classe atrás, porque tu queria ver o que ia acontecer. Ele ia apanhar, isso aí tu sabia que ele ia apanhar. Aí, hoje, você pensar, a Maria, minha esposa, ela é professora, foi professora, já aposentou, mas a professora hoje é a figura mais desmoralizada da sociedade. É verdade. Isso é exagero, mas é. E vou falar uma coisa para você. O professor tinha uma relação com a gente muito grande. O meu primeiro professor foi o Geoffrey Vieira, no primeiro ano. E no segundo ano foi a dona Nívia Pimentel. A dona Nívia me deu o primeiro livro que eu li na minha vida.
e ela me incentivava a leitura. Quer dizer, tinha essa coisa fora da aula, né? A gente era uma... Pessoal, só concluindo, Zé, já está acabando, é assim, aí a professora chegou na casa do Roberto, parou na frente do portão, ela era uma casa que era um pouco afastada, assim, um corredor grande, e nós fizemos uma meia-lua ali atrás dela, né, da professora, lá na casa do Roberto, já, ali, na frente de onde a Gerosa morava. A dona... Nós não falava nada, nem batemos arma, nem nada. Ela aí pegava nós, né? Aí, e ela queria que a turma fosse, assim, na cabeça dela, para mostrar, né? Onde que estava o ninho da cobra, assim, entendeu? Aí, a dona Laurita, tadinha, que Deus a tenha, né? Ela pôs a cabecinha para fora, assim, ela viu que era a dona Paulina. Paulina, Hortência, como é que chama? Mezinda. Ela olhou assim e falou, professora, tudo bem? Tudo bem, dona Laurita, ela chamava. Dona Laurita, por acaso o Zé Roberto está aí? Chegou da escola? Oh, ele chegou sim, viu, dona Laurita? Mas eu percebi que ele chegou um pouco mais cedo. Jogou dentro do caldeirão de água quente, né? A senhora chama ele para mim? Chamou o Zé, rapaz. Mas como tu tinha um professor hoje só sonhar de fazer um troço desse? Deus me Deus. Chegou o Zé no meio da rodinha ali, a dona Laurita, a mãe dele aqui, ele aqui, a professora aqui, nós ali. Ela falou, Zé Roberto, onde você foi hoje? Na escola, a senhora viu lá, estava muito bom. Até que se portou mais ou menos. Falou, mas você... isso aqui eu estava meio enjoadinho, eu precisei de... Mas você não falou nada para ninguém, Zé Roberto. O que você acha que aquilo lá é? Nem sua casa não é lá. Nem sua casa não é. Então você tem gente que está na tua frente, tem o diretor, tem o servente. O servente deu uma lição de moral. O servente manda mais que você lá. Muito mais. Aí deu-lhe um tapa na orelha. Isso é verdade, juro por Deus, como está essa luz aí. E a dona Laurita quente. Treminha de medo ali também. Ela foi embora e nós era tudo malandro, sabia do rolo comigo. Ficamos mais um pouco. O Zé entrou num cacete lá dentro da mãe dele. Os pais batiam, né? Porra, e não batia com mão, não, que machuca. Era chinelo, ou se não era cinta dobrada, cara. Tinha família que comprava 10, 20 cintas por criação. Ô, Ney, bom, vamos agora seguir. Bom, aí você foi trabalhar quando, aonde? Eu desde pequeno, eu fui engraxate aqui em Votuporanga, né? Fui engraxate. E eu ficava ali na Rua Amazonas, né, ali aquela joia do lado de cá. E o seu pai ainda tinha pensão? Tinha pensão. Eu tinha 7 anos. 7 anos eu ganhei do meu tio, ou do meu avô, não me lembro. Tinha um cara, um marceneiro aí, fez uma caixinha bonitinha, aquelas caixinhas que você punha nas costas? Nas costas. Aí eu comprei o material, escova, todas as coisas, e já tinha ido aprender a engraxar. Tinha um tal de Eurípides aí na cidade, que o irmão dele era barbeiro aqui, o seu Oswaldo Barbeiro, na Rua Amazonas ali. O seu Oswaldo morreu agora faz pouco tempo. O seu Oswaldo, ele... Grandisoli. Isso, Grandisoli. O Eurípides tinha engraxataria dentro do salão do seu Oswaldo, que era barbeiro. Ele era barbeiro com vidro assim, separando, e tinha 4, 5 cadeiras daquelas, o cara sobe e fica alto. Sim. E senta. Porque era muito comum você ter sapataria dentro da barbearia, né? Tinha. Eu vou te falar um negócio agora que é recentíssimo desse assunto. E se você souber, você me fala depois. Eu andei a cidade inteirinha já, e eu conheço todo mundo aqui, todo lugar. Zé, você acredita que não tem mais engraxate na cidade? Não tem, sumiu. Acabou o engraxate e acabou a engraxataria. Não tem. Você tem que engraxar teu sapato. Tinha muito garoto engraxado. Moleque, mas tinha também gente adulta, né? Tinha, o Eurípides. O Eurípides era moço, era homem já. Ele morreu também já. Mas é igual você está falando. Eu, por exemplo, comecei com engraxate, aí fui para lá, fazia as coisinhas, ganhava. Sempre levava umas moedas, só tinha umas moedas para casa, né? Para ajudar minha mãe. E depois, quando eu comecei já entrar no grupo, já tal. Aí depois eu, mais mocinho, assim, 15, 14, 13 anos,
eu trabalhei não é servente que fala porque eu era menor, né? Aqui tinha, lá na ponta da Rua Amazonas, tinha uma empresa de veículos, chamava Internacional. Era do seu Felício Gorai. Né? Eu trabalhei lá uns 2, 3 anos de limpar a prateleira, aquelas coisas. Chegava uma pessoa, ia buscar água, se precisava. Tal. Eu estava ali para assistir. O office boy. Isso, justamente. E você sabe de uma coisa que eu vou te falar para você? Quando eu entrei na CESP, eu fui office boy 2 anos lá, com 18 anos. Só que não chamava office boy. Registrado. Estafeta, você já viu falar nisso? Estafeta. Eu fui estafeta, Zé. Pegava uma lote da CESP, lá da USELPA, e ia, você sabe onde que é lá para lá da ponte da linha de ferro? Sim. Ali onde tem, era lindo, eu trabalhei 6 anos lá depois que nós viemos para a cidade. Ô Ney, vamos só um pouquinho. Você falou dessa empresa de veículos. Era o que? Era uma revenda de veículos do seu... E vendia caminhões internacional, caminhão antigo, daqueles caminhão bom pra caramba, sabe? Tinha prateleira. Porque aqui tinha o Marão que vendia Mercedes. E esse ele vendia internacional, o seu Felício, e era igual ao do Marão, assim, mais ou menos. Tinha prateleira com as peças. Todas as peças que tinha nesse tipo de veículo internacional, era um belíssimo caminhão, por sinal, entendeu? Por sinal, deu até um ritmo aqui, mas eles tinham uma... E era grande lá, aquela esquina onde tem o banco ali. Tem o banco e tem o supermercado. Ali na... Onde que era a Deara? Era a Deara lá de cá? O banco... Do lado de lá... Itaú. Eu não sei que é o banco que é. Tem um banco ali... Eu acho que foi o Banco Unibanco. Foi o Unibanco durante muito tempo. Aí o Itaú comprou. E depois... isso. E depois tem o supermercado, na esquina mesmo. Então era ali, tudo era internacional. Era do seu Felício Gorai. Seu Felício, o Nácio, o Nilson, o Nelson. Ô Ney, bom, quando você entrou na CESP, na verdade não era a CESP. Conta aqui como que foi essa trajetória da energia em Votuporanga. Então é o seguinte, Zé, ali onde eu trabalhava, não é, porque eu te falei para você que a CESP tinha vários setores. Sim. Né? O setor de manutenção, da usina, de construção era outro departamento, porque é aquelas que faziam, faziam as obras. Né? Mas a obra, por exemplo, da implantação do sistema de energia, da subestação, de tudo, era um outro departamento, departamento de operação. Operava o sistema. E lá, aqui em Votuporanga, era a Companhia Elétrica de Votuporanga, que pertencia à prefeitura. A CESP comprou da prefeitura. A encampação foi feita no período que montou a CESP. Então tem algumas, 2 ou 3 cidades do interior paulista que não pertencem ainda a esse sistema todo. É Rio Preto, é a Companhia Paulista de Força e Luz. Companhia Paulista. São Paulo e, não sei, Campinas, por ali, sabe? Mas o resto está tudo na mão desses departamentos que foram criados, né? A CESP, ela começou aqui em Votuporanga, quando fizeram aquela subestação, que era do departamento de operação. Quem fazia distribuição na cidade era a prefeitura. Então, o que aconteceu? Quando foi chegando a CESP foi encampando todas essas empresas, de Votuporanga, Então, mas ficaram algumas que não chegaram a fazer negócio com a prefeitura, com a Câmara Municipal, então não deu certo. Rio Preto é a Companhia Paulista ainda. É CPFL. Né? CPFL, entendeu? Mas a maioria do estado de São Paulo é da CESP. Agora até entrou essa aí, que é a Eletro, né? Outra distribuidora. Então, mas... Aqui eu entrei na distribuição. Não foi na operação, nem no qualquer outro tipo de... Já era a CESP ou era... Não, era o ZELPA. O ZELPA. Chamava o ZELPA. O ZELPA que significava Usinas Elétricas do Paranapanema. S.A. Entendeu? Aí, quando foi para frente, em janeiro de... Não sei se foi 2006, um negócio assim.
Aí nós viemos para a cidade, montou escritório na cidade. Você sabe onde que é a cooperativa agrícola ali? Sim. Então, em frente, agora é um posto de gasolina, é não sei o que lá. Tal. Lá era um galpão enorme, que acho que era do seu Dalvo Guedes, aquilo lá. Nós ficamos ali uns 4, 5 anos ali. Distribuição, departamento de distribuição. Atendia a cidade. Mas já era CESP, era o Zelpa ainda. Não, aí já é, quando veio para cá, eu fiquei, a época desde que apareceu lá. Mas eu fiquei ali, quando eu entrei, eu fiquei só 6 anos com o Zelpa. Aí houve a encampação, passou para CESP. Aí foi CESP, e era o seguinte, era Centrais Elétricas de São Paulo, nome CESP. Depois, uns 2, 3 anos, quando estava edificado, perceberam que a parte nossa era mais distribuição mesmo, sabe? Não tinha nada de operação, de sistema, de sei o que lá. Aí o que aconteceu? Virou CESP, mas a nome ficou diferente. Se a sigla ficou igual, mas ficou Companhia Energética. Companhia Energética de São Paulo. Ô Ney, e era muito deficitário nessa época a distribuição de energia, né? Não pegava a cidade inteira, pegava? Não, aí que assim, a história é o seguinte, por exemplo, quando entrou a CESP, ali, quando nós viemos naquele prédio que eu te falei para você que existe agora é o posto de gasolina, nós ficamos 6 anos lá e construímos lá em cima, no fim da rua Pernambuco, aquele monstro lá. Lá era a distribuição e operação. Tinha tudo que tinha, tudo lá. E lá tinha o pessoal administrativo, que era da distribuição. Ficamos lá um tempão. Aquilo lá agora escola, eu não sei o que é aquilo lá agora. Mas ali foi a CESP. A maioria do tempo na cidade foi a CESP. E a CESP, é igual eu falei para você, quando montou a CESP encampou. Não encampou Rio Preto porque já estava na CPFL. Não conseguiram fazer negócio. Né? Mas aí foi a CESP que começou a colocar energia nos bairros. Tudo. Zé, eu vou falar um negócio, quem está nos assistindo vai falar assim, pô, esse cara está falando borracha aí, não é? Pode, mas se tiver algum cara da CESP, vai bater na mesa e falar, aí, Ney, olha. Só para você ter ideia, se tem uma família com a casa lá, que aconteceu algum problema no sistema dela, caiu a luz aí o que o cara faz? Pega o telefone e liga. CESP, caiu a luz aqui. Ô Zé, no nosso tempo, que começou a fazer isso, cada dia o CESP ficava melhor. Você está entendendo? Melhor. Dinheiro não faltava, sabe? Nós tínhamos uma infinidade de veículos de todo tipo. As coisas mais modernas estavam ali. Você entendeu? Coisa assim, tranquila. Aí o que aconteceu? Você pegava o telefone e falava, ô CESP, aqui na minha casa, rua tal, número tal, está sem energia, não sei o que aconteceu. Zé, exagerando, eu gosto de dar uma puxada, né? Você punha o telefone no gancho, o nosso carro estava lá na frente da tua casa, porra. Estava na frente da tua casa. Sim, senhor, sim, senhora. Tratava todo mundo nesse nível aí também. Não tinha esse negócio, oi, Zé, tá bom. Seu José. Assim, troço íntegro, você entendeu? Era uma briga. Porque era estatal. Era. Então... Aqui em Votuporanga, deve ter sido por aí tudo. Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar, que eu entrei lá na CESP, era o Zelpa, né? O Zelpa. Aqui tinha 3, 4 lugares que todo mundo namorava para trabalhar. Era a Telefônica, Telesp, daquele tempo, a CESP, Banco do Brasil, Banco do Estado, e tinha um outro lugar aí que não me lembro. Era 5. Essa aí era a teta da época. Você trabalha. Você entrar no Banco do Brasil era. Lógico. Você trabalha na CESP, cara. A CESP, já faz 36. Eu trabalhei 36 e está fazendo agora mais. Quanto foi? 92 para agora? Quanto é que dá, Zé? 8. Dá 25 anos. Então, com mais 36 que eu trabalhei, são 61, né? Isso. Zé, até hoje, meu lerite chega dia 30, cara. Até hoje. Nunca atrasou o pagamento de ninguém. Nunca. E o cuidado também. A CESP foi que inventou esse negócio de convênio, de tal.
Eu tenho hoje, eu estou amparado, assim, sinto-me gratificado por Deus. Minha família, minha esposa está lá agora, na UTI do hospital. Ele teve um problema cardíaco, está lá, internado. Mas ela é ali, olha, cara, a melhor atendimento que possa aparecer é o atendimento da Unimed e o atendimento da CESP, do convênio. Sabe por quê? Quando a fatura de qualquer hospital, meu, coisa que é meu, chegou lá no caixa da CESP manda o dinheiro para os caras. Você está entendendo? Então, o que acontece? Todo mundo quer trabalhar. Ô, Ney, bom, e aí, como é que você acabou entrando na política? Você era uma pessoa que já tinha uma certa militância, gostava ou não? Como é que foi a sua entrada na política? Para falar a verdade, eu gostava muito de política. Agora, todo mundo tem um freio na vida, né? A Maria minha, ela não gostava. E não gosta até hoje. Mas nunca me atrapalhou. E quando você foi vereador pela primeira vez, o vereador já era remunerado ou não? Porque teve uma época que... Não era remunerado. Já era remunerado. Foi em 87. Ah, sim. 87. O prefeito era o... O primeiro prefeito meu, acho que foi se não me engano, foi o seu Mário. O seu Mário, né? O seu Mário é uma... porque o seu Mário entrou em 82, né? Eu sei, mas eu sei que era... Porque era 6 anos aquele tempo, né? Foi 5 do seu Mário. 5, sei lá. Mas eu acho que era ele, o primeiro prefeito meu. Depois foi o Pedro Stefanelli, sim. Foi o Dalvo Guedes, foi... O Dalvo foi antes, né? Mas o Dalvo foi prefeito meu. Foi prefeito meu. Sim. E o que você lembra de coisas daquela época que te marcaram, como a política votuporanguense? O que você, assim, algum fato que você pode destacar? Olha, na minha época aconteceu isso que foi importante. Você tem algum fato assim relevante que você pode... Assim é o seguinte, eu acho o seguinte, mesmo os prefeitos, você está entendendo? Porque a política é uma empresa, né? Assim, uma prefeitura... Sim. Tem 17 secretários, cada secretário tem uma divisão, um troço, você vê que é uma coisa grande, expansiva, é a cidade inteira ali. Então, quando você pegava, por exemplo, às vezes você tinha prefeito, né? Mas eu não me lembro, sabe, assim, nem que falar, pô, esses caras estão roubando. Existia. Tinha. Sempre tem uns bichos loucos ali. Sim. Mas era mais compenetrado, a gente não ficava... Parece brincadeira, mas é verdade. Pelo menos o time que eu trabalhei ali e tal, a turma, não tinha assim aquela arrogância, aquele... Eu, por exemplo, eu gostava mesmo de trabalhar de vereador porque eu queria ajudar os outros. Sim. Parece brincadeira, mas não é. Eu gostava. Eu sou advogado agora, mas você sabe onde que eu trabalho? Eu trabalho na área de justiça gratuita. Entendeu? O governo não paga nada para divulgar. Agora, gozado, Ney, você está falando isso, teve uma época que havia uma coisa meio... Por exemplo, votuporanguense. Quando teve que construir o Plínio Marim, todo mundo participava. Né? Havia um movimento da sociedade, né? E eu participei bastante daquilo lá, porque eu fui jogador amador da Votuporanguense. Sei. Eu joguei no amador. No amador. Então, eu treinava com os titulares. Os titulares treinavam na semana, nós tinha física junto com o técnico, porque tinha o time do amador, que molecada que dava que disputava o campeonato amador. Isso, sabe? Rapaz, você via na arquibancada, Zé. Eu tinha um xará lá, não sei se você conheceu, ele era carroceiro aqui em Votuporanga. Quando eu estou falando, alguém vai lembrar dele. Seu Arquimedes. Xará, sabe? Rapaz, aquele homem chorava quando assistia a Votuporanguense e a Votuporanguense perdia. Você vê o emocional das pessoas, gostava, não era uma coisa assim. E a briga, Votuporanga, Fernando Alves, foi por causa do futebol, não foi por causa de prefeito, foi por causa de cidade, não foi por causa disso. Se alguém falar que foi, não é verdade. Verdade é que eu estou te falando para você aqui agora. E todo mundo sabe. Mas e aqui em Votuporanga, rapaz, tinha uma meia dúzia de cara que brigava mesmo para valer. Era nego brabo mesmo.
Otávio Adame, não sei se você conheceu. Nossa, Otávio, se você olhar para ele dava um tapa na tua orelha. Otávio era louco, completamente variado. O Zé, irmão dele, pelo amor de Deus, cara. Os Bianchini eram os cavalos dos homens, né? Grande, forte. Roberto era brabo, roubava assim, de brigar. Votuporanguense, Fernando Lopes, o pau torava, tanto aqui como lá. E os caras sabiam. Então, era uma paixão. E outra coisa, né, o Ney? Era uma época que você não tinha muito divertimento, né? Que nem você, lá no começo, você falou da inauguração do cinema. Quando vinha Mazzaropi... Pelo amor de Deus. Você lembra? Era festa mesmo. Fazia fila. Zé, e tem uma outra coisa que o votuporanguense tem. Tem gente que você sabe, e você é um. O cara vai embora daqui, mas ele volta para cá. Volta para Votuporanga. Votuporanga é uma cidade gostosa, você entendeu? Você fala dos times de futebol, mas nós tivemos vários diretores ali, os Kumar, o pessoal do Basílio, que foi presidente, o Carlos Márcio, que era briguento que só o cão. Esses caras amavam o time e amavam a cidade, cara. Você não podia mexer com ninguém desses aí, que eles pau quebrava, viu, Zé? Foi uma brincadeira. Ô, Ney, vamos retomar um pouquinho lá atrás. Pois não. Quando você falou que você começou sem engraxate, depois e tal. Votuporanga era uma cidade com 10, 11 anos de vida, 15 anos, né, com essa idade e tal. O comércio era uma coisa bem incipiente. Votuporanga, né? Quando eu mudei para cá, tinha 11 anos. 11 anos. 11 anos. Quer dizer, o comércio era uma coisa, era a Rua Amazonas, né, era uma coisa bem incipiente. Ali em Votuporanga era o seguinte, você tinha aí meia dúzia que você falou, que puxava, carro-chefe. Anzaia, um. Casa Marinheiro fechou. É onde que é o Santander agora. Era ali. Mas era o Casa Baque, cara. Casa Baque. Japonês lá, eles são do tempo do Zagaia também. Aí. Marão. Então, o senhor Nasser foi uma pessoa que eu gostava muito mesmo, Zé, mas muito. Fora de série, o senhor Márcio. O senhor Marão, e tinha o seu outro Marão, que era o seu... Marão Abdo Afagali. O Abdo Afagali. Eu fui diretor da Santa Casa por 3 mandatos, de 2 anos cada. O seu Barãozinho, que foi o presidente lá sempre. Ele era só renovado, e nós... A mesma diretoria não saía. Você está entendendo? Trabalhamos lá. O seu Barãozinho era uma pessoa, um doce de pessoa. Era. Tratava todo mundo com educação. Você sabe, aqueles caras que... E o cara que amava Votuporanga, assim, de fato. Eu acho, não. Eu tenho certeza. Votuporanga está hoje nesse pedestal aí, e se Deus quiser, Virgem Maria ajudar, vai ser uma senhora cidade ainda, mais para frente ainda. A tendência é essa. Porra, você sai na cidade, aí hoje, Zé, eu lembro, porra, ali onde eu morava, na rua Oiapoque, ali na Vila Marim, Zé, ali era tudo mato, Zé. Era mato. Agora você olha... Mas ali tinha o Facchini, né? Depois. Teve o Facchini. Gente muito boa, família muito boa também. Ô Ney, você lembra daquela disputa do Dalvo e o Nabuco, da Concha Acústica? Porque ali era a prefeitura. Verdade. E o Nabuco derrubou a prefeitura para fazer a Concha Acústica, é isso? A Concha Acústica, hoje que ela é lá, daquele jeito, mas ali era um predinho, assim, desses predinhos comum, né, era a prefeitura municipal. Eu peguei naquele tempo também, prefeitura municipal. E houve isso que você falou, o prefeito que entrou depois, o Dalvo era mais assim, né, foi gerente de banco, tal, foi ele que derrubou a... Não, foi o Nabuco. Pois é, o Nabuco, eu não me lembro muito bem, mas eu derrubou e fez a Concha Acústica. Começou. Isso mesmo. Ficou aquela coisa assim, interminável alguns tempos ali, sabe? Mas era lá mesmo, onde você está falando. Pegava tudinho ali, ó.
Era um predinho acanhado também, mas... Mas já era a prefeitura. Desde o começo. Mas era aquela briga política, né? O que um fez, o outro... E outra coisa que era importante ali, que era, eu não sei se você participava muito, eram os programas de auditório da Rádio Clube, né? Aquilo lá era tinha a Rádio Piratininga. Tinha um cara aqui em Votuporanga, eu estou esquecido o nome dele, mas ele é famosíssimo. Você lembra? Fala aí um peão de auditório assim, que fazia programa aqui. Ah, teve muito, né? Mas foi o carro-chefe aí. Na Rádio Clube. Não não vou me lembrar. Não, também não lembro. Mas tinha isso que você falou aí. O seu Nelson Camargo, finado Nelson Camargo, também foi um grande votuporanguense, também fez muita coisa aí. Ele que era dono daquele prédio lá, que tinha a rádio. A rádio era dele. Lá na parte de cima. Lá tinha auditório lá. Tinha o auditório. Quem veio inaugurar a Rádio Clube aqui em Votuporanga? Quem veio? Não sei. Ângela Maria, meu filho do céu. O seu Nelson levou ela para a casa dele, porque não tinha acomodação para a princesa aí, você entendeu? Ângela Maria estourou. Porque a Ângela Maria... Isso foi o quê? 50 e pouco, né? Foi 56. Eu nem lembro, 55, por aí. Ela foi e cantou lá no auditório ou não? Lá no auditório para nós, tudo. E teve gente em volta assim que não entrava lá. Lá não era tão grande. Não. Tinha uma escadaria, né, que você subia. Eu vazei e entrei, né, mas e lá, e como é que era? Todo domingo tinha... Programa de auditório. Programa de auditório, era só de domingo. Eu tive um tio que trabalhou muito nesse, ele era metido a cantor, sabe? Sei. Não sei se você conheceu Abílio do Baião. Opa! Abílio do Baião foi Abílio do famoso. Baião era meu tio de verdade, de sangue. Irmão da minha mãe, entendeu? Ele estava... Nossa, meu tio... Ele nasceu pobre e morreu paupérrimo. Mais pobre. Porque ali era... Ele queria tocar. Ele queria cantar, tocar, mas dinheiro que era bom não trazia para casa, não, sabe? Mas ele foi trabalhando, foi daquele tempo lá também, trabalhou muito tempo com isso. Agora, ele teve um grupo musical dele, não teve? Ou não? Ele era sozinho que cantava? O Abílio do Baião, Não, ele teve vários conjuntinhos, assim, cara, pandeiro, cavaquinho. E ele fazia os bailes, fazia baile, ele era... Outro lugar que tinha baile também era ali no Círculo Operário, né, Ney? O Círculo Operário tinha bastante, muito baile, mas muito baile mesmo, teve lá. Bastante mesmo. Aqui era gostoso, é gostoso ainda, mas aquele tempo o pessoal, como é que se fala? Não sei se era menos correria que hoje, né? Então os caras faziam as coisas, tinha muita festa. Quermesse, então, tinha... naquele tempo, Zé, tinha 2 circos que vinham aqui. Circo mambetinha, assim, de palhaço e tal. O Bacurau, do Circo Alhambra, Alciate, Alhambra, não sei o que lá, ele foi depois contratado pelo São Paulo, ele estava trabalhando aqui em Votuporanga. Sabe por quê? O circo instalava aqui, ficava um ano. Ué, não ia embora. O Alberto Mariano, Alberto Mariano. Ele veio com um parque. Isso. Aqui tinha esse negócio, você tinha um circo, e sempre tinha um parque. A turma gostava de noite, lá comer uma pipoquinha, dar uma passeada no fute. Eu lembro do Lolô e Mexerica. Nossa Senhora. Era o circo do Lolô e Mexerica. O Bacurau era Zezinho e Bacurau. Eram os 2 que interpretavam. Aqui teve um acidente uma vez, eu não estava presente, mas teve muita gente que estava. Circo, não me lembro o nome do circo, mas é desse circo que ficava um ano aí. Alciate, Alhambra, tinha um monte de nome. E foi lá na Vila América que ele estava instalado. E de noite, no espetáculo, tinha aquela cena do palhaço, Lolô e Mexerica, aqueles caras lá e tal. Eles pegaram, tinha uma pecinha que eles inventavam ali, a molecada rachava, gostava, né? O cara, ele chegava com aqueles que botavam um mamão aqui, eu sei lá, com o rosto desse tamanho, com a toalha branca, estava doendo o dente. Sim. Estava doendo o dente. Aí o cara arrancava o dente dele, o dentista, com uma espingarda. Sim. E aí aquela festa, saía aqueles festinhos, aquelas coisas.
E os caras foram caçar durante o dia, esqueceram a cartucheira carregada. Zé, mas foi um flagelo. Essa história foi machucou gente pra cacete. Teve gente que ficou. Eu lembro que, estou falando do seu Bortolotti, seu Pedro Bortolotti, o pai do Valdecir, ele mesmo estava lá com a esposa, no circo. Mas atingiu o público. O público. Esparramou chumbo para tudo quanto é canto lá. O seu Pedro ficou cego, o outro ficou cego. É mesmo? Um monte de gente. Foi um flagelo aquela vez lá, aqui em Votuporanga, lá onde que é o Campo da América. Era, lá embaixo. Onde é o Zenir hoje. Por ali. Eu não lembro o local, mas foi lá. Então você vê cada coisa, Zé. Então esses troços de diversão sempre teve aqui na cidade. Porque a gente ia no circo, ficava... Tinha parque, esse parque não tinha parque, ficava aí. Esse Bacurau, ele jogava bola, mas jogava muita bola, muita. Não era pouco. O irmão dele jogava também, só que o Roberto chamava o irmão dele. Só que o irmão dele não era assim, ele vieram aqui levar ele para São Paulo, levou ele para não sei para onde. Depois acabou, o pai dele, vai jogar bola, porcaria não, nenhuma. Antigamente o jogador de futebol era ser bandido, ser... Eu vou contar um lance para vocês que ninguém sabe, eu não falo. Vou contar aqui agora. Quando eu tinha 16, 17 anos, eu treinava e jogava no amador da Votuporanguense. Sei. Sabe o que aconteceu? Veio um desses tal de empresário aqui, assistiu o treino da Votuporanguense, e pegou e escolheu 3 caras para levar para Campinas para treinar lá e ver se servia. Eu e mais 2 colegas lá. Os caras veio aí e tal. Mas eu era menor, 15 anos, 16. Aí eles foram lá na minha casa. Eu falei, pai, vem um homem conversar. Eu falei, não, é bom não vir, não. Meu pai, vem conversa. Você sabe que meu pai foi ter sido educação, os caras. Você vai levar meu filho para ficar junto com o vagabundo, com os caras. Então, o que se pensava do jogador de futebol antigamente, e eles também aproveitaram um pouco a onda e aprontaram, né? Os caras vinham... Não, mas não ganhava nada. Pois mas os caras vinham, moravam o meu avô, coitado, já estava falido já. Porque ele tinha uma pensãozinha aí, a diretoria, os caras mandavam os jogadores para lá. Porque ele pulava a janela e ia embora. 2 meses, 3 meses sem pagar, cara. Aí. Então é isso aí. Ney, nosso tempo já está se esgotando. Foi muito gostoso. Um papo gostoso a gente ter lembrado de Votuporanga. E eu agradeço muito a sua presença. E nos resta agora viver em Votuporanga, lembrando do nosso passado. E eu tenho, só para despedir do pessoal também, eu tenho muita satisfação e gosto realmente de Votuporanga. A minha esposa nasceu aqui. Os meus netos, todos 5 netos nasceram aqui. Todos 3 filhos meus nasceram aqui. Você é daqui? Eu sou daqui. E faz 75 anos, eu fiz 80 anos. 75 anos que eu moro aqui em Votuporanga. Em janeiro, fevereiro de 1948, nós aportamos aqui. E foi a graça de Deus. Tá? Muito obrigado. Então, eu quero desejar a todos os votuporanguenses, sem distinção, um grande abraço meu, felicidade. Sempre fui bem acolhido na cidade. Procurei também fazer o melhor meu, sabe? Então, um abraço para todos e, Zé, muito obrigado muito obrigado a você. Seu convite. E agora nós encerramos o nosso Baú de Votu dessa semana e nós voltamos na próxima semana com mais um entrevistado. Muito obrigado pela audiência e até a semana que vem.